Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Frederico Ribeiro e neste vídeo iniciarei uma série de 3 vídeos acerca da aplicação dos conceitos de média e variância em problemas de processos químicos. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para poder receber nossas atualizações. Bem, primeiramente imagine um processo no qual você vai ter a entrada de matéria-prima, certo? E a saída de produtos do processo. O nosso objetivo como engenheiros é ter os produtos com um certo padrão de qualidade, ok? Sabemos também que é praticamente possível que todo produto saia com a mesma característica. Então, precisamos ter algum parâmetro em que nós utilizemos para podermos definir, né, qual é a faixa aceitável desse padrão de qualidade do produto. Então, imaginemos primeiramente esse processo. Vamos imaginar uma reação, por exemplo, onde nós temos várias corridas do processo e, por mais que queiramos ah, deixar a temperatura, a pressão e o tempo do processo constante em cada corrida, é impossível disso acontecer. Consequentemente, a conversão, né, imaginando, por exemplo, que fosse uma reação química aqui, a conversão do reagente produto, ela não tem como ser um valor, digamos, entre aspas, né, um valor verdadeiro, um valor fixo, né? Então, para isso, precisamos escolher algum tipo de parâmetro em que seja utilizado como uma avaliação do padrão de qualidade do processo. Por exemplo, se esse processo ele está com uma conversão de 69,7%, como temos aqui na corrida 3, isto é um valor aceitável? Ou se ele está com uma conversão de 71,3%, por exemplo, como é na corrida 4, esse valor está abaixo ou acima do aceitável? Então, é isso que nós vamos estudar nesta aula. O objetivo desta aula consta em aplicar os conceitos de média, variância e desvio padrão no tratamento de dados de processos químicos. Lembrando que isso aqui é uma aula bem introdutória no assunto, ok? Quem tiver um pouco mais de curiosidade deve buscar informações em livros de estatística ou livros de planejamento experimental, ok? Que eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. O parâmetro amplamente utilizado como referência para o padrão de qualidade em processos é a média. A média de uma amostra ela consta em o somatório, né, uma média aritmética simples mesmo, o somatório de todos os parâmetros das corridas avaliadas dividido pelo número de corridas, ok? Então vamos aqui para o nosso exemplo. Nós temos aqui um processo onde nós temos várias corridas, né, no caso 7 corridas, em que a conversão é dada na seguinte tabela, certo? Então, aplicando a equação da média, nós teríamos que a média para este processo seria em torno de 70,6%. O que isso representa? Vejamos um gráfico das corridas, né, dessas conversões em cada corrida, em relação à média. Nós podemos avaliar aqui, que aqui nós temos nessa reta a média, certo? E nos pontos o valor da conversão em cada corrida. Com a média, né, sendo o parâmetro de referência, qual vai ser o nosso objetivo, né, o objetivo como engenheiros? Como é que a gente pode avaliar se o processo ele está ou não está de acordo com as condições inicialmente propostas, de acordo com o projeto, por exemplo? É quando os valores de cada corrida, o valor de conversão de cada corrida, o grau de distanciamento dele em relação à média, certo? Então a média ela funciona como um parâmetro de referência, né, para a avaliação das corridas posteriores, digamos assim, ok? No slide anterior, vimos um parâmetro de referência para avaliação de corridas de processos, de experimentos, enfim, né, que no caso seria a média.
E o intuito de ter um parâmetro de referência é poder avaliar quando um, um dado parâmetro está ou não está de acordo com aquele parâmetro de referência. Em outras palavras, quanto mais distante um parâmetro de um dado experimento ou de uma corrida, de um processo, enfim, estiver distante da média, né, do nosso parâmetro de referência, implica que mais distante da condição ideal, né, de projeto a nossa corrida está, né, o nosso processo está. E quais são as causas que podem acarretar isso? Diversas, né? Então, por exemplo, no caso que a gente viu anterior, vimos que parâmetros que influenciam, digamos, os parâmetros de input do processo seria o que? A temperatura, a pressão, o tempo do processo. Então, quer dizer que a temperatura pode ser que em algum momento do processo pode estar tendo um vazamento, algum trocador de calor, por exemplo, que pode estar prejudicando a temperatura, que consequentemente vai prejudicar a conversão da reação. Pode estar havendo em algum momento foi colocado no momento errado a matéria-prima dentro do reator, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, certo? Então, quais parâmetros, né, baseado no slide anterior que a gente viu um parâmetro de referência, que é a média, então, quais parâmetros nós podemos utilizar para poder medir esse distanciamento, né, do parâmetro a ser avaliado, que no nosso caso, no exemplo anterior, era a conversão, em relação à média. Então, nós temos como avaliar o grau de, digamos, de espalhamento dos dados a partir de três parâmetros, sendo um deles bastante utilizado. Quais são? Nós temos primeiro o intervalo, que vai nos dizer qual é a faixa em que o nosso parâmetro, de acordo com as corridas, ele está, né? Então seria o valor máximo menos o valor mínimo, ok? Temos também a variância da amostra, que é esse parâmetro estatístico aqui, onde ele avalia o distanciamento, né, de cada corrida em relação à média da amostra, como podemos observar aqui, né, o somatório disso. E cada desvio desse está ao quadrado, por quê? Porque desta forma, um erro, digamos, positivo não anularia um erro negativo, certo? Como está ao quadrado, todos esses termos serão positivos, tá bom? Então a fórmula é dada por isso aqui, ok? Onde nós temos também novamente que n é o número de corridas, de experimentos, né? O número de itens da amostra. E outro parâmetro que podemos utilizar para avaliar o espalhamento dos dados é o desvio padrão da amostra, tá ok? Então, o quanto o valor de um dado parâmetro ele é aceitável vai depender do quanto ele está distante da média. E aí, dependendo do processo, pode ser aceitável um desvio padrão, dois desvios padrões, né? Vai depender do tipo de processo. Então, por exemplo, nós temos aqui dois conjuntos de dados. O conjunto de dados A, né, conjunto A de dados, ele pode se perceber, né, que ele tem um grau de espalhamento muito menor, ok? Do que o conjunto de dados B. O conjunto de dados B ele pode ser observado que nós temos as corridas, né, com um grau de espalhamento maior, o que implicaria no que? O conjunto de dados B teria um desvio padrão, né, uma variância maior, né, desvio padrão e variância maiores do que o conjunto de dados A, ok? Então, o conjunto de dados A, digamos que a gente estivesse falando do mesmo tipo de processo, o conjunto de dados A ele teria estaria mais próximo do parâmetro de referência, que é a média, do que o conjunto de dados B, ok? Então, aplicando esses conceitos, né, avaliando o grau de espalhamento dos dados do nosso exemplo inicial, certo? Então, nós temos aqui na tabela os nossos valores de conversão, e aí vamos agora calcular
o grau de espalhamento, né, por esses três parâmetros que eu comentei no slide anterior. O primeiro, o intervalo. Então, aqui é só a gente olhar para a tabela, procurar o maior valor diminuir do menor valor, né? Que vai dar um intervalo de 4,3, certo? Então, essa é a faixa que a gente vai encontrar, o maior valor em 72,4 e o menor em 68,1, né? Então, essa vai ser, digamos, a variação absoluta máxima, digamos assim, que pode haver, né? Entre o menor, que é entre o menor e o maior. A variância da amostra é só aplicar também os valores da fórmula, né? A média foi calculada no exemplo no slide anterior, que o valor era de 70,6. Então, o número de itens da amostra é 7. Então, fazendo toda essa diferença, né, ao quadrado para todas as corridas, nós chegamos no valor da variância, que é de 2,06. E o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, né? Então, o desvio padrão teria um valor igual a 1,44. Ok, agora do ponto de vista prático, certo? Porque aqui está parecendo mais uma aula de estatística, né? Que não é o nosso caso. Nós vamos utilizar conceitos da estatística para aplicar em processos, né? E aqui vai o ponto-chave da nossa videoaula. O que esses parâmetros podem nos fornecer? Vamos lá. Então, imagine aqui um dado processo, certo? Onde nós temos aqui os pontos do parâmetro avaliado em cada corrida, tá bom? E aqui o grau de espalhamento, digamos, aceitável em cada processo. Então, isso quer dizer o quê? Aqui nesse primeiro ponto, né, nessa primeira região, nós temos que, nessa região, encontram-se todas as corridas com desvio padrão, né, com valor maior ou menor ou igual à média, né, é igual à média, maior ou igual a maior ou menor do que um desvio padrão, né, ou seja, a média somada de um desvio padrão ou a média subtraída de um desvio padrão. No segundo caso, seria um pouco mais extenso essa região, né, que seria a média, mais ou menos 2 desvios padrões. E no outro caso, a média mais ou menos 3 desvios padrões. Então, em termos de processo, quando tivermos uma amostra, vai depender do quão aceitável vai ser uma corrida em um processo, certo? Então, por exemplo, digamos que o nosso processo seja um processo bem, digamos, rigoroso, né? Porque é importante lembrar, processos em que a região aceitável, né, está, por exemplo, nesse caso aqui, da média mais ou menos um desvio padrão, quer dizer que é um processo altamente bem elaborado, né? Porque se você tiver algum ponto fora desta região, quer dizer que o processo deve ser parado, reavaliado, porque alguma coisa de errado está acontecendo, porque o controle de qualidade é mais rigoroso. Por outro lado, um processo que nós tenhamos, por exemplo, a média mais ou menos 3 vezes o desvio padrão, é um processo, digamos, um pouco mais, entre aspas, relaxado, né? Um processo que o controle de qualidade é um pouco mais flexível. E aí vai depender qual é o tipo de processo que você tem. Então vamos imaginar o seguinte: um processo envolvendo um fármaco, onde a dosagem de um dado princípio ativo ela pode ser benéfica ou prejudicial à saúde do ser humano. Esse processo provavelmente terá que ter uma faixa de controle de qualidade bem rigorosa, né? Então seria esse caso aqui da primeira região, né? Na região onde tem seria aceitável um desvio maior ou menor do que um desvio padrão da média, ok? Agora imaginem já um processo em que tenhamos, por exemplo, que ele avalia, digamos, o tamanho de pedras, né, para a construção civil. Então, esse é um processo em que o tamanho, né, entre as pedras, né, entre a brita, por exemplo, para ser aplicada na construção civil, pode ser um pouco mais flexível. Por quê? Porque uma mudança de tamanhos entre as britas, né, ela não tem uma implicação digamos, tão
fatal, digamos assim, do que um fármaco que ele pode, dependendo da dosagem, pode chegar a matar uma pessoa, né? Claro que dependendo, se você tiver um tamanho muito discrepante entre hembritas, isso vai prejudicar, né, no momento da construção. Só que essa faixa é mais aceitável, tá bom? Bem, então nossa aula fica por aqui. Agradeço pela atenção. Peço encarecidamente, caso você não seja inscrito no canal, que por favor se inscreva para poder receber nossas atualizações. Caso tenha alguma dúvida, pode enviar para mim por e-mail ou entrar em contato comigo pelo meu site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, certo? E nas próximas aulas desse assunto, eu irei mostrar como calcular esses parâmetros vistos nesta videoaula, tanto na calculadora, como também utilizando o Excel, tá ok? Então, obrigado, até a próxima e um abraço.